Ai, gente, como é que vocês estão nesse domingo abençoado? Um domingo que significa tanto para nós como cristãos. Todo mundo feliz? Amém. E aí, gente, vocês estão muito tristes, que é isso? Mais alto, vamos lá. Vocês estão felizes hoje? Amém. Ainda dá para melhorar isso aí, vamos lá. Animação, quero ouvir. Vocês estão felizes hoje? Amém. Agora parece um pouco bonito que vocês são, muito bem. Então, gente, hoje nós chegamos ao domingo de Páscoa, o domingo mais importante para todos nós como cristãos. E eu queria ler uma palavra com vocês, que está lá em Romanos 5. Abram comigo, por favor. Romanos 5. A gente vai começar pelo versículo 12. Vou esperar vocês se encontrarem aí. Romanos 5, 12. Vendo umas páginas passando ainda. Amém? Diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou ao mundo por um único homem, pelo pecado na morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, aqui a palavra nos mostra que a partir de um único homem, Adão, o pecado entrou ao mundo. A morte veio ao mundo e ela tomou todos nós, porque a partir de Adão, todos nós pecamos. Mas o versículo 18 continua dizendo o seguinte: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder a vida eterna mediante a Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ou seja, onde o pecado reinou, onde nós estávamos mortos, onde não havia mais esperança para nenhum de nós, Jesus veio trazendo a graça. Glória a Deus. E é isso que nós comemoramos hoje. A graça que cada um de nós recebeu. Porque Jesus um dia se entregou numa cruz como aquela. Mas ele vive. Jesus ele se entregou, mas ele se entregou para que a nossa história fosse mudada. E hoje eu peço que vocês comecem esse culto, comecem a adoração de vocês com o coração aberto para entender o tamanho do sacrifício que aconteceu por vocês. E para que vocês entendam que Ele vive. Ele vive e Ele nos salvou e a glória dele permanece para sempre. Porque Ele venceu o inferno. Ele venceu todo o pecado. E já não há mais condenação sobre nenhum de nós. Amém. Então comecem esse culto, a adoração que vai vir agora, com o coração aberto, para que o Senhor fale com vocês, porque eu sei que Ele tem muito a dizer. Amém. Fiquem de pé e fechem os olhos, por favor. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para te convidar a estar no meio de nós. Nós estamos aqui em memória do seu sacrifício, Pai. Porque um dia o Senhor se entregou, Jesus, para que nós tivéssemos o direito de estar aqui hoje. Para que nós tivéssemos acesso ao Senhor. Para que nós tivéssemos acesso à vida eterna, Pai. Que nessa noite o seu sacrifício e a sua ressurreição venha sobre cada um de nós. Que nós venhamos a entender tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor representa para nós. Vem nos encher nessa noite, Pai. Nós estamos aqui em sua homenagem. Nós estamos aqui para te adorar, Jesus. Porque o Senhor nos salvou. E hoje nós estamos
Aleluia. Aplauda o Espírito Santo de Deus nessa noite com toda a força. Aleluia. Cantamos
Aleluia. Paz do Espírito Santo de Deus essa noite, querido. Amém, gente. Vou pedir para alguém estar trazendo o gasofilaço aqui para a gente estar passando pelo momento das ofertas. E eu vou pedir para que vocês abram em Isaías 9. A gente vai ler uma palavra que o Senhor tocou no meu coração enquanto eu estava meditando a respeito da oferta. Isaías 9, a partir do verso 2. Isaías 9, 2. Amém? Diz assim: O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, a sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruístes o jugo que os oprimia, a cana que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aleluia. Quando eu li essa palavra, eu lembrava dela, o Senhor me falava a respeito de oferta, porque Jesus foi uma oferta. Há muito tempo atrás, antes da vinda de Jesus, o sacrifício era de um cordeiro, para que os pecados fossem perdoados. Esse cordeiro era uma oferta. Só que a partir de um momento, o Senhor deu Ele mesmo a oferta. Ele mesmo ofertou por nós, sabendo que nós nunca teríamos como pagar a nossa dívida, sabendo que nós nunca poderíamos nos achegar a Ele de verdade, porque sempre haveria uma barreira. O Senhor deu a oferta a Ele mesmo. E a oferta foi Jesus, porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado. O melhor sangue que existe nos foi dado. A melhor pessoa que existe morreu para que nós estivéssemos aqui. Se isso não é uma oferta, e a maior oferta que vocês já ouviram falar, eu não sei o que seria. E é por isso que nessa noite o Senhor me instrui a dizer o seguinte: que nós venhamos a ofertar com alegria, porque tudo que nós vamos aqui é só um pouquinho para lembrar daquilo que Ele deu por nós. Amém. Não se trata do dinheiro, se trata de gratidão àquele que deu a maior oferta. Se trata de gratidão por aquele que olhou para nós, pecadores, pessoas que estavam mortas, pessoas que não tinham a menor esperança, e viu luz, e decidiu nos trazer para perto porque Ele nos amou. Amém. E se Ele nos ama, nós podemos mostrar para Ele que nós o amamos também. Com esses pequenos gestos, a gente mostra para o Senhor: eu estou aqui e eu entendo o valor do seu sacrifício. E mesmo que eu nunca possa pagar, eu vou fazer o que estiver ao meu alcance, para que o Senhor veja que eu entendo o valor de tudo que o Senhor fez por mim. Amém. Então hoje eu te convido a vir aqui com alegria, não com peso no coração, não pensando que isso vai te fazer falta, mas trazer uma oferta de coração, para mostrar ao Senhor: eu sou grato pela cruz. Eu sou grato por tudo que o Senhor fez por mim. Amém. E se você não pode trazer uma oferta em dinheiro, saiba que a sua vida é a maior das ofertas. Porque a sua vida mostra para Jesus que você o ama, que você entende o sacrifício dele. Se você está aqui, o sacrifício se completou, então saibam disso. Mas se vocês podem contribuir, também vai fazer algo muito bom na casa do Senhor. Então tragam as ofertas de vocês com amor no coração.
Amém. Vou estar chamando o Michel aqui para estar orando pelas ofertas. Amém. Vamos estender as mãos aqui. Paizinho querido, em Tua presença, Deus, nessa noite, ó Deus, eu te agradeço, ó Deus, por mais uma vez poder estar em Tua casa, Deus. Louvar e bendizer, ó Deus, o Teu santo nome, ó Deus, porque a Tua presença, Deus, ela já se fez real aqui em nosso meio, Pai. Te agradeço também, ó Deus, por cada vida que veio aqui na frente, ó Deus, e que depositou, ó Deus, o seu dízimo, depositou a sua oferta. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa continuar abençoando o Teu povo, ó Deus, que portas, ó Deus, possam continuar sendo abertas, ó Deus, e que a Tua presença nunca venha faltar na vida e na casa deles, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, a cada dia mais estar em Tua casa, te buscar, ó Deus, e manter, ó Deus, este lugar, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus. Mais uma vez eu te agradeço por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje não vai ter salinha, tá, gente? Então, para quem estava esperando para saber, hoje não vamos ter. Mas a gente vai estar passando aqui um vídeo agora para mostrar para vocês como é que foi o evento daqui no sábado, como é que foi aqui todo esse evento de Páscoa, como é que eles aprenderam e tudo mais. Foi muito interessante. Então, para que a igreja possa estar conhecendo o evento também, vamos estar passando esse vídeo. Jesus morreu por mim. Morreu na cruz por mim, e dos pecados me lavou. Sou livre e hoje eu canto e pulo para o meu Senhor.
Eu sei, me ama, estás presente a me cercar em todo tempo, em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Mostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me Tu és meu guia, meu protetor. Diga com a mão e filho, tua mão me firma. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Mostra-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Mostra-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Meu pastor, o caminho abriu, tudo posso atestar. O meu pastor, o caminho abriu, Senhor, tudo posso atestar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. O véu rasgou e o caminho se abriu para cada um de nós. Amém. Então, gente, que a gente possa manter isso no coração, sabe? O Senhor nos guarda, o Senhor manteve o caminho aberto para que nós pudéssemos nos achegar a Ele. E a escolha de cada um de nós. Se nós queremos todos os dias nos aproximar do Senhor, ou se nós queremos continuar nos mantendo afastados dele. Mas o caminho está aberto. O véu que separava cada um de nós já não separa mais. Amém? Eu vou estar chamando o Augusto aqui para ver se é a pregação dele hoje. Vamos estar orando por ele. E eu vou pedir que alguém esteja botando a cruz de volta aqui no lugar, por favor. Amém? Senhor Jesus, nós te entregamos agora, meu Pai, a vida do Augusto nos teus mãos, Senhor. Abre a mente e o coração dele agora, Pai, que tudo que ele venha falar nessa noite venha a partir do seu coração, Pai. Nós te pedimos que o Senhor esteja com ele ao longo de toda essa pregação e que o Senhor fale a cada um de nós. Nós temos certeza que o Senhor tem muito a nos dizer, Pai. E nós temos certeza. Muito obrigada porque nós estamos aqui. Em nome de Cristo Jesus. Amém.
Glória a Deus. Amém, irmãos? A paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Hoje é dia de louvarmos ao Senhor, noite de Páscoa. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo capítulo 12 fala sobre a instituição da Páscoa. Prometo que não vou demorar muito. Lá para as 10h30 a gente entrega. E depois ainda tem a ceia, né? Vamos dar para meia-noite e a gente vai embora, né, ô filho? O filho olhou assim, ó. Vem. Êxodo capítulo 12. Eu prometo ser bem objetivo. Vamos falar só um pouquinho sobre a Páscoa. Todos acharam? Amém? Diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, e o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e o cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Hoje à noite que nós comemoramos, querido, a Páscoa. E é interessante porque é uma data que tem ficado esquecida do seu real significado para a maioria das pessoas. E a Páscoa, querido, é algo assim, é um divisor de águas para a nação de Israel e para o povo judeu. O povo estava passando por uma época, e é interessante a gente voltar um pouquinho no tempo, quando Deus honra a vida de José, quando Deus honra a vida daquele jovem, daquele homem, e ele vira governador do Egito. Eu não quero aqui contar a história de José. Ele vira governador do Egito, traz toda a sua família para o Egito. Deus honra a vida daquele homem, e lá no Egito Deus coloca ele como cabeça. Abaixo do faraó, somente José governava. E nós vemos, querido, que ali a honra de Deus estava sobre a casa de Abraão, Isaac, Jacó e sobre José. E o povo, querido, a família dele foi para o Egito. E ali eles cresceram. Existia, querido, uma bênção de Deus sobre a vida daquele povo. Uma bênção de prosperidade, uma bênção de multiplicação, uma bênção, querido, muito forte sobre a vida daquela família, daquela nação que Deus instituiu. E é interessante que, apesar de Deus ter feito isso, a Bíblia diz que os anos foram se passando. José morreu, né? E outros faraós vieram, e um faraó se esqueceu daquilo que foi feito por essa família, por essa nação. E ao invés, querido, de serem honrados, esse povo passou a ser escravizado.
Ao invés, querido, de um governador que tem Deus na sua vida reinar sobre aquele lugar, agora, querido, a mão forte de Faraó, com os seus deuses, com mão forte, mas escravizando o povo, oprime a nação de Israel. E a Bíblia diz, querido, que o povo de Israel cresceu muito. Mas também o Faraó, que esqueceu de tudo aquilo que Deus fez, escraviza aquele povo, escraviza a nação de Israel. E aqui, querido, nós vemos que Deus precisou intervir na história daquele povo. E aqui eu quero te dar um simples título da minha mensagem, que para mim hoje a Páscoa é nada mais, nada menos do que a intervenção de Deus na história da humanidade. A Páscoa significa a intervenção de Deus na sua vida de escravidão, na sua vida de pecado, na sua vida do mundo. Deus foi lá no mundo e te resgatou e falou assim: chegou a hora que eu vou intervir na vida do meu povo. E a Páscoa significa a intervenção de Deus na história de Israel. Porque a nação de Israel, apesar das promessas, apesar de tudo aquilo que Deus tinha prometido para ela, estava escravizada. Páscoa, querido, em hebraico, que vem do hebraico, Pessah, significa passagem. E eu quero dizer para você hoje, você passou de uma vida de pecado, de uma vida de escravidão, para uma vida plena nas mãos do Senhor. Deus não te chamou para ser escravo. Deus te chamou para uma terra que mana leite e mana mel. Você crê nisso em nome de Jesus? Então, querido, saiba que a Páscoa é a passagem de tudo aquilo que te escravizava para aquilo que é a glória dele na sua vida hoje. E nós vemos aqui, querido, que o povo estava sendo oprimido. É muito interessante quando a gente vê o contexto. Eu gosto muito de, quando eu leio uma história da Bíblia, eu analisar o contexto. Quando a gente olha para a história de Israel aqui, se esquecendo de José, esquece daquela promessa. Quando a gente olha para a nação de Israel aqui, a gente vê um povo destruído, escravizado, oprimido e que tem um único Deus. E a gente vê uma nação do Egito com um homem forte no poder, que não era só um homem, mas que era como se fosse um Deus que tinha vários deuses, que era uma nação forte e poderosa, escravizando um povo fraco e humilde, que acreditava em um só Deus. Então, aos olhos da humanidade, querido, aos olhos do homem, esse povo jamais poderia ser liberto. Esse povo jamais poderia sair da escravidão. É por isso que eu quero profetizar para você nessa noite, que a Páscoa é a intervenção de Deus. É quando Deus olha para a nossa história e fala assim: olha, não dá para ele sair dessa situação sozinho. É necessário que eu intervenha na história do meu povo. Você é escolhido por Deus. Você foi chamado por Deus. E se você está aqui hoje, não é porque você quis, não é porque você teve força para sair da sua casa, mas porque Deus interveio na sua história. Mas é porque Deus falou assim: eu preciso interferir nessa história. Eu preciso colocar o dedinho lá. Porque sem o meu dedo, sem a minha mão, sem a minha voz, sem o prato da minha boca, o meu povo não vai sair da escravidão. Então, querido, Páscoa é a intervenção de Deus. Páscoa é a passagem da escravidão para a terra prometida. Você pode repetir isso comigo? Fala assim: Páscoa é a passagem da escravidão para a terra prometida. Você pode glorificar o nome do Senhor? E muito rapidamente, querido, eu quero dizer para você, onde nós lemos aqui nesse texto, existem 3 coisas muito interessantes que simbolizavam a Páscoa de Deus, na intervenção de Deus. Primeiro, eles tinham que comer 3 coisas: o cordeiro, pães asmos e ervas amargas. Então eu quero dizer para você nessa noite, em primeiro lugar, eu vou falar primeiro 3 coisas ruins e depois eu vou falar 3 coisas boas. Primeiro a gente dá a má notícia, para depois dar a boa notícia, amém? Primeiro, eles tinham que comer ervas
amargas. Êxodo, lá no capítulo 1, vão falar comigo, capítulo 1, versículo 12. Êxodo capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão. Então, querido, por que Deus falou assim? Olha, na Páscoa vocês vão comer ervas amargas, porque eles tiveram que passar pelo amargo da escravidão. Eles tiveram que passar pelo amargo do amassar de tijolos, pelo amargo, querido, da opressão do inimigo. O primeiro elemento aqui são ervas amargas, são verduras que têm gosto amargo. Tem um monte aí, né? Rúcula é amarga, tem gente que gosta de rúcula, né? Mas é amargo ou não é? Almeirão, boldo. Tem gente que come boldo, essa pessoa não deve ser normal, né? Eu odeio boldo. Genesi, quando está passando mal, ele vai lá na moitinha de boldo e come boldo. Isso não é normal, gente. Isso não é normal. Mas talvez seja Deus na vida dele, para ele se lembrar da amargura do Egito. Amém? Então, querido, as ervas amargas simbolizavam a amargura de uma vida sem Deus. Então, quando você vir simbolizar a Páscoa aqui na igreja, lembre-se, querido, que você tem que olhar para trás e lembrar que você teve uma vida sem Deus e saber que era amargo, que era ruim, que era podre, que era oprimido, que participava de uma opressão. As ervas amargas simbolizam a amargura que o povo de Israel viveu sobre a escravidão do Egito. Então, querido, se você um dia, se você entrou aqui hoje e pensou assim: não quero mais ir na igreja, as pregações estão ruins, os louvores estão ruins, está muito chato, tem muito isso, tem muito aquilo. Se lembre, querido, que o mundo é muito amargo para você. Se lembre que você foi escravo no mundo de uma vida de pecado. Deus tem uma terra prometida para te dar. Deus tem uma terra que manda leite e mel. Então, quando você entrar aqui hoje, simbolizando essa Páscoa, é dia de você levantar sua mão, de você levantar sua voz e dizer: Deus, eu te louvo, porque eu não vivo mais uma vida de amargura, mas eu vivo uma vida de honra, de glória, de amor, de felicidade, de prazer. Mesmo passando por luta, mesmo faltando dinheiro, mesmo faltando tudo, eu tenho alegria, porque Deus me livrou das garras da morte. As ervas amargas, querido, simbolizam, e tem gente que fala assim: não olha para trás, não, olha sim. A Páscoa significa olhar para o passado, porque o passado simboliza uma glória no nosso futuro. O povo de Israel precisava daquelas ervas amargas para se lembrar. Deixa eu te dizer uma coisa: Páscoa é lembrança também do que é amargo na nossa vida. E o que é amargo? O pecado, uma vida sem Deus, uma vida de drogas, uma vida sem Jesus, uma vida destruída, um casamento acabado. Tudo isso é amargo. Mas quando a gente vem para a igreja, quando a gente tem comunhão com Deus, Deus transforma a nossa vida. Mas a Páscoa simboliza não se esquecer. Não se esqueça de tudo aquilo que você viveu, porque se um dia você quiser voltar, querido, que Deus coloque essa palavra no seu coração. Se lembre que é amargo. Eu ainda vou profetizar mais, que você sinta amargura na sua boca, se você sentir vontade de voltar para o mundo, porque é ruim. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor? Outra coisa, segunda coisa que eles tinham que comer eram pães asmos. O que é pães asmos? Era um pão sem fermento. E ainda tinha uma coisa: tinha que ser feito à pressa. Como é que era feito, Augusto? Eles simplesmente só pegavam a farinha, misturavam com azeite e comiam. Isso que é pão asmo, porque não dava tempo. A Bíblia diz que eles não tinham tempo para esperar, colocar o fermento, levedar a massa e assar para fazer o pão. Era amassar o trigo, colocar azeite e comer. Os pães asmos
Eles simbolizam, querido, uma vida sem fermento. Uma vida sem o quê? O fermento para o judeu significava pecado. Os pães asmos eram uma lembrança de que eles não poderiam pecar mais. O fermento simbolizava pecado. E Deus falou para eles: vocês vão comer ervas amargas e vão comer pães sem fermento. Por isso não cresce. O primeiro motivo para o pão sem fermentar foi a pressa de sair do Egito. Deixa eu te dizer uma coisa: o pão asmo simboliza pressa de sair do Egito. Está pensando em voltar para o mundo, querido? Pensa rápido em voltar para Jesus. Porque Deus tem pressa no chamado que Ele tem na sua vida. Aleluia. Os pães asmos significam não só a ausência do pecado, mas a pressa que Deus tem em salvar a sua vida. Porque era para comer rápido. Era para ser apressado. Não era para esperar fermentar. Então, querido, não dá para esperar mais. Não dá para questionar mais. Deus está te chamando, é hoje, é agora. Quando você vir para a igreja, na próxima Páscoa, lembre-se disso. Deus tem pressa na sua vida. Levanta a sua mão assim. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Receba isso de Deus. Páscoa significa pressa de Deus no seu chamado. A Páscoa significa pressa de Deus na salvação da sua vida, da sua família, da sua casa, dos seus filhos, do seu casamento. Eu profetizo sobre a sua vida. Páscoa significa pressa. Deus tem pressa. Então as ervas amargas simbolizavam o amargor do Egito. Os pães asmos simbolizavam a pressa que Deus tinha para trazer salvação para aquele povo. Outra coisa, terceiro lugar. Eles comeram ervas amargas. Qual era a terceira coisa que eles tinham que comer? Qual era a terceira coisa que eles tinham que comer? Cordeiro. Eles tinham que comer é o cordeiro em fase adulta, mas tinha que ser cordeiro. A diferença entre cordeiro e carneiro é que o cordeiro é animal jovem até 1 ano e o carneiro já está adulto. Segundo o costume, deve ser assado e cozido não com água. O cordeiro é símbolo de perdão de pecados. Cordeiro significa obediência, porque cordeiro obedece, carneiro não. Comer o cordeiro significa obedecer à voz de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, guarda isso na sua vida. Quando você se lembrar da Páscoa, a Páscoa significa obediência. Porque você está celebrando o sacrifício do cordeiro. Não é de carneiro. É um sacrifício de obediência. É um sacrifício de excelência. Quantos aqui querem oferecer um sacrifício de excelência ao Senhor? Aí você fala assim: como é que eu ofereço um sacrifício de excelência ao Senhor hoje? É glorificando a Deus. É levantando a minha mão dizendo: glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome. É fazendo como o Ministério de Louvor fez aqui. A honra, a glória e o louvor seja seu, Senhor Jesus. É isso que é comer cordeiro. E aí, por que você fala, Augusto, que Páscoa é passagem? Nós estamos aqui falando de coisas ruins, mas é interessante que a Páscoa, e eu quero entrar aqui, já indo para o final da minha mensagem, eu não vou demorar muito, mas falar outras 3 coisas, porque isso tudo é ruim, mas a Páscoa significa a passagem de uma escravidão, de algo ruim para algo excelente para a sua vida. Você crê nisso? Ou não? A Páscoa não é só algo ruim, não era só comer erva amarga, não era só comer pães asmos, não era só assar o cordeiro ali correndo e comer. Não, a Páscoa
era passagem para algo bom. Deus, na Páscoa, te prepara para algo excelente. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor? E é muito interessante, querido, porque logo depois da Páscoa, logo depois da libertação de Israel, a primeira coisa que Deus faz na vida de Israel, sabe o que é? Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16, versículo 11, diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: Ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina, e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel uns aos outros: Que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: Isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis, olhei cada um segundo o que pode comer. Um gás é trazer o maná sobre a vida deles. Eu quero profetizar que Deus vai trazer o maná sobre a sua vida. Maná significa alimento enviado do céu. Porque eu vou te trazer um alimento para vocês que não é um alimento qualquer, é algo que vem do céu, é algo que vem de mim. Aleluia. A passagem do povo de Deus saindo da terra do Egito em direção à terra prometida, Deus deu esse alimento que veio do céu para eles terem força de caminhar no deserto. No deserto da sua vida, na Páscoa, lembre que Deus vai começar a trazer maná sobre você. Aí quando você pensa assim: estou fraco, não dá nada, Deus está descendo maná sobre a sua vida. E aí da onde que você achava que não tinha força, Deus vai começar a te dar. Sabe por quê, querido? Hoje nós simbolizamos a morte e a ressurreição de Jesus. Principalmente a ressurreição de Jesus. Ele é o pão da vida. Ele é o pão da sua vida. Sabe o que é a Páscoa? É simbolizar, é festejar, é glorificar a vida de Jesus. Você não entendeu? É glorificar a vida de Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Deus está trazendo maná sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Passou. Páscoa significa passagem. A partir de agora, é só maná. Como os pentecostais aí, né, doido? Só vem maná. Eita glória. Outra coisa. Uma coisa que eu achei interessante, querido, é que a gente deve continuar a nossa caminhada no deserto da nossa vida. Sabe por quê? Porque o alimento que Deus tem para a gente é espiritual. É algo sobrenatural. E quando você pensa que não tem mais força, Deus tira de onde não tem. E quando você pensar assim: Deus, eu não sei de onde eu tirei forças, veio do maná. Amém? Quinta coisa, Números capítulo 13. Números capítulo 13. Versículo 17. Todos acharam? Diz assim: enviou-os, pois, Moisés
a espiar a terra de Canaã. E disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, e entraram a Ramate, e subiram pelo Neguebe e viram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sessai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, do Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram o ramo de vide com um cacho de uvas, ao qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos, e chamou aquele lugar Vale de Escol, por causa do cacho que se ali cortaram os filhos de Israel. Sabe qual é o quinto ensinamento que eu tiro aqui, querido? Uva. Deus vai começar a multiplicar a sua vida, porque a terra que Deus vai te dar, não dá um cachinho só não, dá um cacho tão grande, que precisa de mais gente para carregar. Deus tem coisas grandes para dar sobre a sua vida. Sabe o que significa uva aqui? Significa experiências sobrenaturais que Deus vai dar para você. Sabe o que significa uva? Significa a promessa de um povo fértil. Sabe o que significa uva? Significa a promessa de um povo que tem tudo de Deus, que passou pelo amargo, que passou por tudo de ruim, mas hoje glorifica a Deus, porque Deus começa a dar um vislumbre da terra que Deus vai te dar. Deus falou assim: vocês vão lá e olha. E eu quero dizer para você profeticamente: olha. E não é com os olhos carnais, não. Olha com os olhos espirituais. Faz assim, ó. Eu gosto muito de fazer isso. Faz assim. Alguém já fez isso aqui? Não é para tapar o sol, não. É para ver o horizonte. Está vendo aquelas... Olha com os olhos espirituais. Faz? Pode fazer. Não é mico, não, tá? Sabe o que você está vendo lá na frente? Finge que está vendo lá na frente. Sabe o que é? É um cacho enorme de uva. Sabe o que significa? Significa, querido, que Deus está começando a mudar a história da sua vida. Significa que aquilo era amargo, mas está ficando próspero. Significa que aquilo que precisava ser feito com pressa, Deus está começando a trazer a honra sobre a sua vida. Significa que se houve um tempo de escravidão, Deus está chegando com um tempo de promessas cumpridas na sua vida. E a promessa vai ser tão grande, querido, que você não vai carregar sozinho. Você vai ter que chamar um amigo para te ajudar. Profetiza, olha para o lado e fala assim: você vai me ajudar. Você vai me ajudar. Fala para ele: você vai me ajudar. Você vai me ajudar na bênção que Deus vai me dar. Isso tudo é Páscoa, querido. Tudo passa. Páscoa, meu pai sempre fala isso: Augusto, tudo passa. Sabe aqueles erros que a gente comete na adolescência? Que a gente não é fácil. Adolescente comete um monte de erro. Eu já cometi um monte. Aí meu pai sempre falava assim: calma, tudo passa. Né, filho? A gente sempre fala para os nossos: tudo passa. Porque adolescente acha que qualquer probleminha é o fim do mundo. Né? Não é verdade? Meu pai sempre falava isso: tudo passa. Isso é a Páscoa. Tudo que é ruim passa. Porque o bom, o excelente, a glória vai chegar na sua vida. Aleluia. Só para a gente encerrar. A gente já está indo com as horas embora. 6º lugar para a gente encerrar aqui, amém? Ainda aqui em Números capítulo 13, só que no versículo 25, diz assim: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles
e a toda a congregação, e mostrar-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Sabe qual é o final da Páscoa, da Páscoa na sua vida? É uma terra que mana leite e mel. E eles ainda falam assim: esse é o fruto dela. Terra fértil, produtiva. O leite, querido. Aleluia. Leite é sinal de crescimento, de prosperidade. Leite é sinal de fertilidade. Leite é sinal de uma vida abundante com Deus. Deus te trouxe aqui para dizer que você vai ter uma vida abundante com Ele, independentemente das coisas que você passa ou que você enfrenta. A expressão mana leite e mel era uma expressão que significava fartura, prosperidade, bênção. Você quer ser abençoado, querido? Vamos glorificar a Deus na Páscoa do Senhor. Não existe Páscoa. Eu costumo dizer que a Páscoa no Antigo Testamento, sem Jesus, ela é uma história sem final. A Páscoa com Jesus, só com Jesus, é um final sem história. Então, querido, ela se consuma na cruz. Mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. Porque Ele é o Cordeiro Pascual. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, se você passou por tudo isso, é porque Ele teve misericórdia da sua vida. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Vou chamar o Ministério de Louvor para que a gente louvasse a Deus. E nesse momento, querido, eu quero que seja um momento de muita celebração a Deus. São 9 horas. Tentei encerrar no horário. Depois a gente tem um momento de comunhão aqui atrás, né? Os irmãos não vão embora. E eu quero, querido, que esse seja um momento de celebração. Que você levante a sua mão, que você levante a sua voz e glorifique a Deus com todas as suas vozes. Que você diga palavras a Ele, e você diga para Ele: Senhor, eu te amo, muito obrigado. Diga isso para Ele, querido: muito obrigado, Jesus, porque o Senhor me tirou das garras da escravidão, porque o Senhor me tirou do Egito, porque eu passei de uma vida amarga para uma vida que mana leite e mel. Aleluia. Oh, aleluia, Deus. Nós vamos louvar a Deus, querido. Então que você adore ao Senhor com todas as suas forças nessa noite, em nome de Jesus. A terra treme com sua voz.
encerrar. Amém? Só deixar avisado para os irmãos. O pastor João está ministrando a ceia na Sebastiana. Amém? Que a bênção de Deus esteja sobre a vida do nosso pastor também, em nome de Jesus. Amém? Amanhã nós temos discipulado dos homens aqui, a partir das 7h30 da noite. Não vai embora, querido. Vamos cear juntos aqui atrás. Amém? Vamos ter um momento de comunhão. Não deixe o Espírito Santo sair de dentro de você. Receba, querido, tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Celebre a Páscoa como um momento que foi de tristeza, mas é de ressurreição na nossa vida. A ressurreição de Cristo significa que Ele também passou de algo ruim, amargo, da morte, mas para a vida, para que você pudesse ter vida hoje, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, querido, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, pela Tua palavra, pelos louvores. Deus, nesse momento eu quero orar abençoando aquele alimento, Pai, que está ali atrás, os irmãos que trouxeram, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, que muito mais do que alimentar a carne, Senhor, venha ser um momento de comunhão da Tua igreja. Assim, Pai, como aquelas famílias se reuniram para comer aquele pão, para comer aquelas ervas e aquele cordeiro, e o sangue aspergido nos umbrais da porta expulsaram o anjo da morte. Nós cremos que a Tua comunhão, que na Sua comunhão nós temos o sangue de Cristo derramado sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre essa igreja. E nesse momento, Pai, nesse ato de comunhão, eu quero profetizar que esse sangue aspergido nos umbrais espirituais da nossa porta espiritual venham ser um simbolismo e simbolizem que o anjo da morte não vai passar na nossa casa, na nossa igreja, na nossa família. Nós cremos, Senhor, que nós andamos mediante o Teu nome e a Tua salvação na nossa vida. Que a Páscoa simbolize para nós, Senhor, algo novo, sempre algo novo, em nome de Jesus. Oh Pai, muito obrigado, Pai. Estenda as suas mãos, pelo amor de Deus, e a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam derramados sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua família. Eu profetizo a bênção do Senhor. Que você tenha uma semana, um resto de noite abençoado em nome de Jesus. Levante a sua mão, querido, e aplauda.